Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Tanta gente falando sobre os mortos do coronavírus e eu aqui falando hoje de eleições, como ademais tenho feito em outros dias. Se nada ocorrer de mais grave do que o que está ocorrendo no momento, nós teremos em outubro eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eu estou insistindo numa questão. No meu olhar, hoje, as eleições de outubro, elas terão a força e o condão de dar força e sustentação para as eleições de 2022, em que se ferirão pleitos para deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. No meu olhar, e você não precisa ter o olhar que eu tenho, o governo que está instalado no Brasil é um governo que não rouba e não deixa roubar. Se ocorrer alguma coisa que contrarie este ditame, que eu, dia sim, outro também, eu fixo para você, é importante no Brasil que não se roube e não se deixe roubar. Além de tanto problema que já existe com Caixa 2, com sonegação, com aditivos contratuais assinados por advogados, cujos professores são altas figuras hierárquicas do Poder Judiciário brasileiro, quase sempre, não sempre, mas quase sempre, no país em que tem a maior fábrica de advogados do globo, eu digo para vocês que vocês devem acertar na eleição de prefeito e vice, caso contrário, você vai matar o cavalo do mocinho e deixar correr o cavalo do bandido. Hoje, o cavalo do mocinho já está baleado, já está trôpego, está pedindo água e você, por sim ou por não, você está relutante em compreender a guerra, que não é mais psicológica, que ocorre no Brasil entre o mocinho e o bandido, entre os que roubam e os que não querem que roubem. Esta é a realidade. E por mais triste que seja, o Estado brasileiro, ele se constituiu de uma casta semelhante às castas indianas, em que a turma que está no andar de cima ganha coisas fantásticas, maravilhosas, espetaculares, tem prebendas, sinecuras, privilégios, facilidades, e o pessoal que está no andar de baixo lambe o dedo, para usar uma expressão bem antiga, ou seja, do meu tempo. É importante que você vote bem nessas eleições de outubro. Se você errar no voto, você vai fazer com que o cavalo do bandido vença o cavalo do mocinho. O cavalo do mocinho está levando tiro de todos os lados. Nós precisamos, nas eleições, dar um recado correto para o governante que quer fazer a governança do Brasil de forma adequada, um sinal claro, preciso, objetivo, inequívoco, de que nós estamos do lado do mocinho e nós não estamos do lado do bandido. Veja bem, há 30 e tantos partidos hoje livres, leves e tranquilos para receber os votos de vocês. Inclusive o Partido dos Trabalhadores e o MDB estão com a ficha limpa. Eles vão participar das eleições como se fossem partidos novéis, fossem partidos puros, límpidos como uma virgem. Isso é triste, é escandaloso, mas é o que os funcionários públicos estão deixando acontecer no Brasil. 30 e tantos partidos que concorrerão nas eleições que se ferirão em outubro. É muito difícil fazer uma eleição com tanta gente ganhando tanto dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, dos pichulecos, das empreiteiras, dos aditivos contratuais que são feitos por advogados, advogados cujos professores são pessoas da hierarquia do Poder Judiciário que dão aula nos cursos de direito. A licitação de uma obra é feita, portanto,
2, 3 meses depois, o cidadão diz que não quer mais tocar a obra porque quer um aditivo contratual. A única exceção que eu vi a isso, uma exceção miraculosa, foi na construção do Fórum de Rio do Sul, que eu não sei por que cargas d'água, os juízes que mandam no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não aceitaram aditivos contratuais. É uma exceção. Em todo o Brasil, até o Poder Judiciário aceita aditivos contratuais como se não tivesse havido licitação. Pois bem, além do fundo eleitoral, do fundo partidário, os políticos recebem os pichulecos, os aditivos contratuais dados pelas empreiteiras, nas obras públicas, e isso é um fim de mundo. Esse pessoal da política tem recursos de sobra para manipular o resultado das eleições, através dos cabos eleitorais, dos sargentos eleitorais, dos generais eleitorais, que existe por aí Brasil afora. Você tem que concentrar o seu voto. Você não pode dar votos para tantos partidos, porque daí você não passa o recado claro para quem está lá em cima para governar, o que você quer ou o que você não quer. Nós temos que dizer claramente, olha, eu estou do lado do mocinho que não rouba e não deixa roubar. Eu quero dar ração, milho e feno para o cavalo do mocinho, porque eu estou vendo que o cavalo do mocinho está quase trôpego, quase morto, e o cavalo do bandido está correndo quase mais do que o cavalo do mocinho. Nas eleições de outubro, você tem que dar um sinal correto para o poder público de que nós estamos do lado do mocinho que não rouba e não deixa roubar. Como se já não bastassem sonegações, caixa 2, pichulecos e tantas outras coisas que estão verdadeiramente encobertas através da burocracia que existe neste Estado indiano brasileiro, com as castas, praticamente colocando o sapato em cima do pescoço dos mais pobres. Como se já não bastasse isso, você está cometendo erros na hora de eleger os seus representantes. Elegendo um bom vereador, um cidadão que não tem ficha suja, veja que o TSE vai permitir nestas eleições até gente com ficha suja participar das eleições, partidos com ficha suja participar das eleições. Vejam que é a casta do andar de cima colocando o pé em cima do pescoço do pessoal do andar de baixo. Como se já não bastasse isso, esse pessoal tem dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral e tudo mais, pichulecos, aditivos contratuais, etc. Pois bem, você tem que acertar na hora do voto para o vereador, o vice-prefeito e o prefeito, porque estes vão dar força para os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República em 2022. Se você errar nessas eleições no fim do ano, agora em outubro, você vai matar o cavalo do mocinho. Você vai dar alfafa, feno e ração para o cavalo do bandido correr mais depressa e subir no poder novamente. É um pedido que eu faço. É um pedido que eu faço para você não espalhar o seu voto. Não mandar o voto para cá, para lá, para cá, para lá, para outro, para os 33 partidos. Concentre num partido, 2, quem sabe 3, e dê um recado claro de que você está do lado do mocinho e não do lado do bandido. Você quer ajudar o cavalo do mocinho a correr mais do que o cavalo do bandido. Claro, há mais 70 partidos que os legisladores brasileiros, veja que legisladores que nós temos, que estão na fila e que vão se registrar para participar do fundo eleitoral, do fundo partidário, dos pichulecos, dos aditivos contratuais das obras das empreiteiras e por aí vai. Mais 70 partidos. Como se não bastasse esse quadro que é triste, é dantesco, é mórbido, é inacreditavelmente enfadonho até para falar, nós percebemos que muitas das pessoas que vão votar agora em outubro são pessoas que não vendem os votos. Elas simplesmente dão de ombros e dizem, bom, eu não tenho nada a ver com isso.
Eu quero que se exploda Maria. O verbo usado não é explodir, é outro verbo. Dar de ombros, muitas vezes, é entregar o país aos comunistas. Não, os comunistas não comem mais criancinhas, não. Eles simplesmente criam um Estado indiano dividido em castas, em que as castas que estão no andar de cima, elas sufocam e colocam o pé em cima das carótidas do pessoal que está no andar de baixo. Esse Estado indiano que nós temos no Brasil, não fui eu que fiz. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, isso ficou mais claro. Nós temos que dar um sinal correto de que nós queremos que o cavalo do bandido ande mais rápido, ele tenha mais força, ele corra mais do que o cavalo do bandido. Se você errar no voto nas eleições de outubro para prefeito, vereador e vice-prefeito, você vai matar o cavalo do mocinho. Você vai apostar no cavalo do bandido. E o cavalo do bandido hoje, ele está muito bem preparado, tem muita gente apostando no cavalo do bandido, tem gente usando recurso público para comprar feno, alfafa e muita ração para o cavalo do bandido. Você está me entendendo? Eu posso não ser didático, mas eu não sou bobo. Acerte, concentre o voto em outubro e mostre claramente que você quer colocar no poder quem não rouba e não deixa roubar. Eu confio em você. Eu espero que você tenha me entendido. Mas eu vou voltar a falar muitas vezes novamente sobre este mesmo assunto, embora o que esteja na manchete do dia seja o coronavírus. Não esqueça, o problema do Brasil e o coronavírus é uma simples questão de higiene. Gastam-se 4,3 trilhões de reais em todos os municípios do Brasil, em todos os estados do Brasil e na União, só para o Ministério da Saúde. E há quem diga que é pouco o dinheiro que vai para o Ministério da Saúde. O sindicalismo, o esforço que faz os sindicatos dos servidores públicos, a área privada ficou com os sindicatos menos poderosos depois de mudanças havidas, mas os sindicatos dos servidores públicos estão muito fortes. Vejam o que aconteceu com o sindicalista médico Mandetta e vejam o que está acontecendo com o governador Ronaldo Caiado, sindicalista médico lá no estado de Goiás. Você tem que caprichar no voto. Caso contrário, esses sindicalistas eles vão colocar no poder alguém que fortalecerá mais ainda a casta do andar de cima e estuprando a casta que está no andar de baixo. Ajude o cavalo do mocinho a ganhar esta corrida do cavalo do bandido. É o que eu peço a você para que você não disperse o seu voto. Concentre o seu voto nas eleições de outubro. Eu volto logo mais.